O que aconteceu anos atrás com a novilha vermelha e depois de outubro de 2024 até dezembro? É este o Espírito de Deus orquestrando esta preparação? O diabo se alegra quando uma nação abusa da profecia e das Escrituras, tirando Jesus Cristo, o próprio Cristo, como cumprimento. O monte do templo está em nossas mãos. Estamos em Jerusalém e estamos aqui para ficar. Alguns judeus querem construir o terceiro templo judaico. Choramos e temos grande convicção de que muito em breve todos veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém. Este sonho está finalmente a tornar-se realidade na vida deles. Eles acreditam que os elementos finais necessários para construir este local sagrado foram encontrados. De acordo com Israel365news.com, uma encenação de libação de água ocorreu em 22 de outubro de 2024, em preparação para o terceiro templo. 2 anos atrás, 5 novilhas vermelhas foram trazidas do Texas para Israel, causando uma enorme agitação entre aqueles que estão entusiasmados com o terceiro templo. Estas novilhas vermelhas são cruciais, porque, de acordo com a Bíblia, as suas cinzas são necessárias para purificar os sacerdotes. Curiosamente, algumas destas novilhas são agora consideradas maiores de idade. Agora é o momento perfeito para os judeus reconstruírem o terceiro templo. Um enorme altar foi construído para o sacrifício das novilhas vermelhas. Em 18 de outubro de 2024, o Instituto do Templo anunciou um desenvolvimento notável que aproximou Israel do terceiro templo. Pela primeira vez, desde que o templo ficou em Jerusalém há 2000 anos, um Cohen, um descendente masculino do bíblico Aaron, o sumo sacerdote, subiu ao templo usando as vestes coênicas biblicamente obrigatórias. Número 1. Qual é o cumprimento real e fiel das novilhas vermelhas? Número 2. Biblicamente, Pedro, Paulo ou mesmo Jesus pregaram sobre a reconstrução de um terceiro templo? Número 3. Por que estão comparando o presidente Trump ao rei Ciro? De acordo com Israel365news.com, M.K. Sikma Rothman pediu acesso ao monte do templo na conferência anual Bidenu, em 8 de dezembro de 2024. Na conferência anual da organização Beadenu, realizada em Yitzhak Ben Zivi, em Jerusalém, o presidente da Comissão Constitucional corajosamente pediu mudanças em relação ao acesso dos judeus ao monte do templo. Rothman instou o rabino-chefe a substituir o atual sinal que proíbe a ascensão judaica por um que explicitamente permite que os judeus ascendam. Ele enfatizou que o movimento em direção a esse objetivo deve continuar em prol da herança judaica e da reconstrução do terceiro templo. O caminho a percorrer é longo, mas com fé e esforço contínuos, o sonho de reconstruir o terceiro templo pode um dia tornar-se realidade. Queridos amigos, Jesus é a nossa única e verdadeira realidade. Ele é o Alfa, o princípio, e o Ômega, o fim, e tudo mais. Quando Jesus disse, examinai as Escrituras, João 5,39, naquela época, ele só tinha a Torá e o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Jesus disse, não leas apenas, vasculhe as Escrituras. Por quê? Porque você vai encontrar Jesus lá. É como se Jesus estivesse dizendo, procure o Antigo Testamento, porque eu estou por toda parte. Em relação à novilha vermelha e ao terceiro templo, tudo se baseia em falsas profecias. Biblicamente falando, estas são apenas mentiras dos mortos destinadas a enganar o mundo a acreditar em um futuro anticristo. O que aconteceu com o altar gigante que montaram? Um altar judeu foi construído em Israel e eles estão preparados para oferecer as novilhas vermelhas a qualquer momento. Por que estão mantendo isso em segredo? Deus está realmente por trás da reconstrução do terceiro templo? Eles dizem que o sacrifício pode ser feito em um momento secreto para surpreender o mundo, queimando as cinzas das novilhas para o uso em ritos de purificação judaica
para que eles possam construir o terceiro templo dos últimos dias, o terceiro templo da profecia. As novilhas vermelhas, agora em um lugar seguro e não revelado, são acreditadas por muitos judeus e cristãos como a chave para cumprir a profecia do templo. Num discurso recente, lembram-se do porta-voz do Hamas, que culpou os judeus por terem trazido as novilhas vermelhas para a Terra Santa. Estas novilhas vermelhas, atualmente com menos de 1 ano de idade, devem permanecer 100% vermelhas, sem manchas. Pergunta: por que estes requisitos para as novilhas vermelhas são tão rigorosos? A resposta está na lei judaica. Eles devem permanecer puros e imaculados, apontando para Jesus como a realização última. A vida de Jesus foi 100% sem pecado, imaculada, sem corrupção. Caros amigos, a conexão é incrível. Jesus, você pode ver que Jesus é o cumprimento da novilha vermelha. Mas parece que a nação judaica, com todo o seu conhecimento, perdeu o ponto. Números capítulo 19 diz: fale aos filhos de Israel, para que eles vos tragam uma novilha vermelha sem defeito, na qual não há defeito e sobre a qual nunca veio um jugo. Entregá-la haja a Eleazar, sacerdote, para que ele leve para fora do acampamento e seja batida diante dele. Muitos acreditam que isso pode ser um passo para a reconstrução do terceiro templo, mas, queridos amigos, é tudo mentira. Jesus é a realização de todas essas coisas. Lembra-se? Em 15 de setembro de 2022, 5 novilhas perfeitamente vermelhas chegaram a Israel, vindas do Texas. As novilhas vermelhas estão em Israel há quase 2 anos. Sua chegada provocou emoção profética em março de 2024. E, de acordo com o relatório de investigação, essas novilhas foram encontradas no Texas e enviadas secretamente para Israel. Eles agora são mantidos em um local seguro e não revelado na Terra Santa, atrás das portas de metal fechadas com fechadura e chave. Um enorme altar-mor já foi construído para as novilhas vermelhas. Parece ter sido projetado para ser rapidamente desmontado e movido para o local do Monte das Oliveiras. Curiosamente, a maioria dos cristãos de hoje crê e ensina que o anticristo está escondido e só será revelado após a segunda vinda de Cristo, quando sua verdadeira identidade será exposta. Este ensinamento alinha-se com o conceito do futurismo. Alguns estão convencidos, como Thomas Thorne e os rabinos, de que Donald Trump faz parte de um plano ultra-secreto para reconstruir o terceiro templo. Muitos acreditam que o Trump é o próximo rei Ciro de Israel, o facilitador e supervisor da construção do terceiro templo, e que seu papel influente nessa busca está sendo guiado por Hashem, o próprio Deus, a fim de restaurar seu povo. Acredita-se que o local mais sagrado de adoração, um plano secreto, esteja em desenvolvimento para a construção do terceiro templo. À medida que esses planos são cada vez mais acelerados, fica a pergunta: Trump conseguirá elevar esse marco apenas para inaugurar o fim dos dias? Como a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos para lá, enviou um sinal poderoso aos defensores do terceiro templo. Há controvérsia sobre a localização do Monte do Templo e por que local onde o terceiro templo será reconstruído será revelado em breve. Deus está realmente por trás da construção do terceiro templo? Será que o engano do terceiro templo é a maneira de Satanás encobrir a verdadeira identidade do anticristo papal? O Sinédrio pediu a Putin e Trump que ajudassem a construir o terceiro templo em Jerusalém. Em nosso movimento, amamos os cristãos, acolhemos os crentes e abraçamos os seguidores de Jesus. Muito obrigado.
Jesus, 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 Jesus. Muito obrigado. Byfaith.org diz que o terceiro templo cumprirá muitas profecias na Bíblia, desde que as palavras de Jesus em Mateus 24:15 até Daniel 9, 24 a 25. No entanto, a profecia de 490 anos em Daniel 9 não é sobre um templo físico ou um futuro anticristo que se sentará e governará sobre ele por 3 anos e meio. Este ensinamento do terceiro templo levará os cristãos a abandonar Jesus completamente. Você não pode aceitar Jesus Cristo como o Messias e, ao mesmo tempo, acreditar e promover a construção de um terceiro templo. Todo o antigo santuário e seus serviços eram um tipo e profecia da vinda, da vida e do ministério de Jesus Cristo como único salvador do pecado. Tudo o que lhe dizia a respeito eram representações do Messias vindouro, que veio através e viveu entre o povo judeu. A novilha vermelha. Jesus era vermelho em seu sacrifício. Cristo nos cobriu com seu próprio sangue, assim como a novilha vermelha. Jesus era puro e sem mancha, como a novilha vermelha. Jesus nunca esteve sob jugo do pecado, como a novilha vermelha. Jesus foi sacrificado fora do acampamento, como a novilha vermelha. O sacrifício de Jesus foi único, como a novilha vermelha. Jesus Cristo foi completamente oferecido. Por exemplo, queridos amigos, a cortina de linho branco que rodeava o pátio representa a justiça imputada que Cristo nos concede. Romanos 3, 21 a 26. Os animais trazidos pelos pecadores penitentes, bem como os sacrifícios matinais e vespertinos, apontavam para aquele que deu a vida pelos pecados do mundo. Jesus, João 1, 29. Os sacerdotes que realizavam os rituais do templo prefiguravam seu ministério intercessório como nosso sumo sacerdote celestial no Santíssimo Lugar. O altar de sacrifício no pátio predisse a cruz do Calvário, onde ele deu a vida pelos pecados do mundo. Lucas 23, 33. Ele se identificou como o pão da proposição no primeiro apartamento do tabernáculo. Jesus é o pão da vida. Jesus disse: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. É claro que Jesus não estava falando em reconstruir um terceiro templo de pedra. Repito, não de pedra e pregos, mas de pedras vivas. Primeira carta de Pedro 2, verso 5. Também vós, como pedras vivas, estáis a ser edificadas numa casa espiritual para seres um santo sacerdócio, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O templo de que ele falava era o seu corpo. Eles até zombaram de Jesus na cruz a respeito de sua profecia. No entanto, quando Jesus morreu, o véu no templo terreno rasgou-se em 2, de cima para baixo, significando que o templo já não tinha significado. Um templo para sacrifício hoje seria tão inútil quanto era naquela época e não será a casa de Deus. O Novo Testamento está repleto da ideia de que o templo é o corpo de Cristo. Não sois mais estrangeiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Caros amigos, tudo não passou de uma mentira, um engano do diabo. O anticristo está aqui agora. É o Papa de Roma. Queridos amigos, apelo a vós para que rejeitem estas heresias modernas, esta abominação que vem do diabo. A escola de profecia apela para evitar todas as profecias antibíblicas e ao mau uso das Escrituras. Em vez disso, concentre-se na bondade de Cristo. Creia nos verdadeiros profetas. Essa é a sua decisão hoje? É a sua decisão hoje?